Olá, amigos! Bem-vindos, bem-vindos, almas curiosas demais. Hoje a gente vai falar sobre meditação. É um tema que todo mundo sabe da importância, mas nem sempre a gente consegue criar, desenvolver esse hábito no dia a dia, na vida corrida. Mas hoje é um dia muito especial para mim e eu acho que para todo mundo que lida com a espiritualidade, que acredita no divino, hoje é dia de São Francisco de Assis. E São Francisco, eu sempre tive uma ligação muito forte com São Francisco de Assis. Posso contar várias histórias depois, mas nessa noite que a gente vai falar sobre meditação, eu queria compartilhar com vocês talvez o primeiro momento que eu me lembre sobre esse estado de consciência alterado que pode ser a meditação. Mas eu era daquela criança que quando estava chorando, meu pai e minha mãe colocavam uma música no rádio e eu parava de chorar para ouvir a melodia. Música que hoje eu sei que é um mantra, sempre me estabilizou. E uma das músicas, ou dos mantras, ou uma oração que eu me lembro da mais tenra infância, talvez os 3, 4 anos de idade, que tocava no rádio. Eu quero iniciar esse momento dedicado a São Francisco de Assis, fazendo essa oração. Lá vai São Francisco pelo caminho de pés descalços, tão pobrezinho, dormindo à noite junto ao moinho, bebendo a água do ribeirinho. Lá vai São Francisco de pés no chão, levando nada no seu surrão, dizendo ao vento bom dia, amigo, dizendo ao fogo saúde, irmão. Lá vai São Francisco pelo caminho, levando ao colo Jesus Cristinho, fazendo festa pro menininho, contando histórias pros passarinhos. Lá vai São Francisco pelo caminho. Que São Francisco esteja no caminho de todos nós, levando sua alegria, sua luz e principalmente sua empatia, né, para com as pessoas, para com os animais e para com o planeta que ele tanto amava e que deixou para a gente cuidar aqui. Então, vamos começar ou tentar cuidar da gente, tentando cuidar da mente, descobrindo técnicas e formas com quem sabe, com quem tem experiência de meditação, com a Sandra Rosenfeld. Estou aqui tentando chamar ela, tá aguardando. Sandra, se você estiver por aí, dá um oi para mim, que eu tento de novo. Vou tentar de novo. Alguém tem alguma pergunta? Glória está dizendo, linda música. Eu acho que muita gente, como eu, lembra dessa música na infância, né? Esse é
uma música do Tom Jobim, de 1980, se não me engano, foi o ano que eu nasci, do disco A Arca de Noé, onde muitos artistas que hoje são consagrados cantavam para crianças. Muito, muito importante esse momento. Acho que Sandra está chegando. E É aí, incrível, né? tudo Como... bem? Tudo bem, Sandra. Feliz de te ver aqui, de te ter aqui. Que bom. Eu tenho. A gente tem uma experiência juntos, mas separados, né? Eu e Sandra, É, a gente faz um trabalho voluntário numa casa muito especial aqui em Botafogo, no Rio de Janeiro. E durante alguns anos eu recebia as pessoas para as atividades às segundas-feiras e recebia as pessoas chegando para a meditação da Sandra. E muito curioso, Sandra, porque muita gente chegava atrasada, né, vindo do trabalho, correndo, esbaforido, para não perder talvez aquele momento único do dia de pá, desligar. é, Como, é como, realmente, fala, realmente. como foi para você? Deixa eu acender uma Tá, luz aqui em acender a cima, porque luz. tá escuro, não tá? Tá, Tá perfeito. Se você escuro? acender, vai ficar melhor ainda. Deixa eu ver, peraí. Assim. Amigos, se vocês tiverem perguntas, aproveitem a Sandra, aproveita quem sabe. Nossa, eu como uma alma curiosa demais, Será que melhorou? tô reparando. Melhorou, sem É dúvida. porque eu tô acostumada a Eu como fazer uma... agora no computador Hum, direto. E aqui nesse ponto da sala, o computador fica muito bem, mas o celular não muito. Mas e aí? acho que Vamos você está lá. ótima, está iluminada. Eu, como uma alma curiosa demais, estava reparando os quadros aí atrás. Todos É, por causa do lindos. espelho. É, por causa do espelho. Conta, Os quadros estão lá antes, do outro lado. então, antes de a gente começar, conta pra gente sobre isso. Esses quadros? Tô vendo que são temas de praia. É, tem um pouco de tudo aqui, né? Tem praia, tem cidade. É, na verdade, esses quadros, a maior parte ficava na nossa casa. A gente tem uma casa em Barreta, que é uma praia no Rio Grande do Norte. E a gente tem uma casa lá, é maravilhoso, é um paraíso lá. De vez em quando eu posto umas fotos da praia quando eu vou, é um paraíso. E a gente tem essa casa lá, e porque minha mãe morava lá, né, com meu irmão. E aí a casa, ela veio para cá morar comigo depois que meu irmão morreu, mas a casa a gente não queria continuar, a gente sempre vai para lá. A gente sempre vai para lá. E aí muitos quadros daqui, inclusive, são do meu irmão. E outros são de pintores assim até importantes de lá. Lá tem uns pintores muito muito bons, todos da minha família, a maioria, né? Minha família é uma família de artistas. É mesmo, É, Sandra. meu avô, por parte de mãe, é um artista estudado na escola, acho que é na quinta série, nos livros escolares ele está. Tem quadros lá no Palácio do Governo, sei lá, do dele. E aí são esses quadros. Então a gente tem bastante quadros, na verdade, mas muita gente trouxe de lá para não deixar, porque a casa não fica mais com tanta presença da gente, né? Não Então sei a se você história é essa. Tem conseguiu, outros quadros na casa também. não sei se você conseguiu ver a introdução que eu fiz para te receber. Fiz Não uma ouvia. oração, eu fiz uma oração em homenagem a São Francisco de Assis. Estava contando a importância, a ligação que ele tem na minha vida. Eu acho que na vida de muita gente que trabalha com espiritualidade ou com arte, né? Porque ele é o exemplo do pai da alegria, o pai que cuida, mas com alegria e com amor. Você tem alguma ligação com Francisco de Assis também? Meu irmão tinha, né? Na verdade, eu ofereci, ele está bem aqui na minha frente, eu ofereci essa live para ele e para o meu irmão. Meu irmão tinha uma ligação muito forte, eu tenho com Santa Rita Hum. e com Jesus. E como é que você começou na meditação? Assim, pessoalmente, antes de profissionalmente,
O que que aconteceu na sua vida, ou o que que aconteceu na sua cabeça que foi te levando para esses caminhos da meditação? Leitura. Eu sempre gostei Maravilha. muito de ler, muito. E sempre li muito livros de autoconhecimento desde muito nova, muito nova. Então, os livros de autoconhecimento, na verdade, oi, Ricardo, os livros de autoconhecimento, na verdade, começou aí, porque os livros de autoconhecimento eu fui vendo, começou aí, mas não começou aí, vou explicar por quê. Os livros de autoconhecimento, todos eles, os autores falavam em meditação e falavam que meditavam. Então, Sim. isso me chamava atenção, mas na época não foi o que me levou, porque eu era muito nova, então, e nem tinha uma noção direito do que era meditação, mas aquilo ficava na minha cabeça, né? Caramba, todos Nova, ainda esses na autores. adolescência ou já depois de adulta? Não, na adolescência, eu já comecei a ler esses livros, era na adolescência, então eu não entendia nada de meditação. Então, apesar de que isso ficava na minha cabeça, os autores falando que eu medito, a meditação, os livros não eram de meditação. Os livros Uhum. eram de autoajuda, de autoconhecimento. Mas todos falavam que meditavam, e aquilo ficava na minha cabeça. Aí depois eu fiz um processo chamado processo Fischer-Hoffmann, um espetáculo de autoconhecimento, coisa Explica um pouquinho espetacular. como é. Ah, é um espetáculo. Hoje em dia, na época, eram 3 meses. Era uma imersão mesmo, porque você tinha que sair de trabalho, você não podia trabalhar, você não podia ficar na casa dos pais, porque trabalha pai e mãe. Mas o pai e mãe internos. Então, se você ficar na casa dos pais, convivendo com o pai, você pode acabar trabalhando aquilo tudo, pode acabar, de repente, sendo agressiva ou intransigente. Então, eles pediam para você ficar... Pediam não, você tinha que ficar longe dos seus pais, para você, porque você estava trabalhando o pai interno e não aqueles externos, né? Então, você não podia Uhum. misturar as coisas. E era um trabalho muito intenso. Aí eram 3 meses, desses 3 meses, todo mês eu acho que a gente passava um tempo, que eu não me lembro quanto tempo, numa fazenda em Miguel Pereira. E ali, Hum, nesse trabalho, aí eu já tinha 24 anos, eu acho 25. Aí nesse trabalho, aí eu já tinha feito já tinha feito terapia antes, sempre buscando terapia fundamental, né? autoconhecimento e fundamental, e buscando o lance que eu sempre achava assim, que eu vim aqui nessa vida para ser feliz. E na minha adolescência, na minha infância e minha adolescência, não foram tranquilas, eu não era tão feliz assim, foi uma coisa meio conturbada. E aí eu comecei a dizer, não, eu tenho Mas que ser feliz. não era tranquilo o mundo externo ou o mundo interior? Não, mundo Nessa época, externo, e aí me atrapalhava o mundo interior. claro. Não Sim. problema de dinheiro, não tinha problema nenhum financeiro, meu pai era muito bem, isso aí eu não passei. Mas ele e minha mãe tinham um problema de relacionamento, então isso afetava muito a gente, né? E Claro. aí, talvez seja por isso que eu comecei tão cedo a buscar, né, o autoconhecimento. E aí eu sempre botei assim como propósito na minha vida ser feliz. Então comecei a buscar tudo, né? Eu sempre falo isso, gente, é muito importante você ter um propósito na vida. Eu tenho até vídeo sobre isso. É muito importante ter um propósito claro, objetivo, porque quando você tem um propósito claro, objetivo, tudo que você vai fazendo na vida é para te levar, é para confirmar aquele propósito, para te levar para lá, né? Então, aí eu Entendi. fiz Quando você terapia, sabe para onde ir, você não desvia do caminho. pode até desviar, mas volta, né, rapidinho, tenta voltar, né, rápido. E aí eu comecei fiz esse processo Fischer-Hoffmann, e nesse processo Fischer-Hoffmann tinha meditação, inclusive a meditação do Osho, porque era uma meditação dinâmica. Só que naquela época eles não falavam que era meditação, porque ninguém falava em meditação naquela época, tem muitos anos. Então, não falava que era meditação, falava que eram exercícios que a gente estava fazendo de autoconhecimento, Ah, alguma coisa assim. Eu não me lembro de falar em meditação, não lembro. Então, tinha meditação tinha vários trabalhos e tinha meditação já ali, mas eu não sabia que aquilo era meditação, e era dinâmica do Osho, um espetáculo. Depois que eu fui conhecer, que eu fui entender que era... Aí de lá, depois disso, aí sim, aí eu comecei um processo de autoconhecimento, e meu ex-marido, ele praticava meditação. Em uma época na vida dele muito difícil, eu vi que ajudou muito ele. E aí eu
comecei a resolvi praticar. Só que na época eu não morava no Rio de Janeiro, então não tinha escola, não tinha templo, não tinha nada onde eu morava. Eu morava em Maricá, na região dos sítios e das fazendas lá, não era na praia. Um lugar Sim. muito bacana, que eu resolvi sair do Rio e criei meu filho lá até os 8 anos de idade dele. Ali eu comecei a praticar meditação sozinha, sozinha. Eu comecei a praticar sozinha, não foi nem com meu Com, ex-marido, nada. com E esses aí, pronto. conhecimentos que você adquiriu dos exercícios de Osho. Aí eu comecei a procurar, aí eu comecei a ler livros mais, aí, sabe, aí eu comecei a buscar mais, a entender mais, aqueles exercícios que fazia lá, aí eu saquei que aquilo lá era meditação, e aí eu comecei a buscar, não sei nem exatamente quando, mas eu sei que eu pratico meditação há mais de 25 anos. E aí eu comecei, e como eu era muito agitada, mas quando eu digo muito agitada, era muito É, ansiosa, muito agitada. E minha amiga está perguntando onde é que está a live. Ah, peraí, deixa eu só falar para ela aqui que a live não está. Ela está procurando a live. tá no Instagram. Ela tá em outro lugar. E ficou mudo. Então, vamos. Eu parou aqui. Voltou. Voltou. Para Rita. Então, live é assim, né? Tudo acontece ao vivo, né? Uau. Então, eu era muito ansiosa. Então, eu comecei praticando 40 minutos. Isso sem saber meditar, né? Iniciando 40 minutos. Eu comecei praticando Uau. 40 minutos, 40 minutos, e sem encostar em nada. Que eu lia assim, via, entendeu? Então eu não sabia exatamente como é que era. Eu só fui perceber que eu podia ser mais condescendente comigo quando eu comecei a ir a templos. Aí eu Templos de comecei a ir, budismo. templo Templos budista, é. budistas. Aí eu tenho um que eu adoro, que eu super recomendo, que fica lá em Santa Teresa, até que é da meditação Theravada. Eu sempre fiz a meditação do silêncio, aquele templo. É Que muito templo é especial. aquele, né? É lindo, Olha que no eu digo alto quem lá. é o único de Santa Teresa, né? Não tem outro. É o Eu único templo acho que budista de é. Santa Teresa. Há muitos anos eu não vou lá, mas eu fui lá algumas vezes e ali eu entendi que eu podia ser mais condescendente comigo na meditação. Que eu ia lá no dia, que no domingo, que era dia para os leigos, né? E aí eles eram muito, sabe? Podia fazer encostado, podia fazer sentado no chão, sabe? Eu não precisava ter aquela rigidez. Então, lá era muito bacana. E ali eu fui mais condescendente comigo. Enfim, aí eu fui meditando até que eu escrevi o livro. Até que eu Mas escrevi o livro. antes desse momento de conseguir ser mais condescendente com você, como você falou, tão bonito isso, você conseguia sentir prazer antes ou o prazer veio depois? Da meditação? Não, Na você conseguia meditação? sentir prazer. Isso, Então, exatamente. durante a prática, sempre. É, Eu sempre me senti muito bem durante a prática. Eu nunca mesmo naquele tive. início dos 40 minutos. Mesmo no início, eu estava muito determinada. Então, o que que acontece? Mesmo eu tinha dor nas costas, mas era uma sensação interna muito boa e de vitória, sabe? De eu estar conseguindo fazer aquilo, de eu estar conseguindo entrar no novo processo na minha vida, entendeu? Então, eu tinha esse outro lado. Então, aquilo que eu sentia, a dor na coluna, porque você tem que ter uma técnica para desencostar. Eu não sabia disso. Entendeu? Hoje no meu curso eu ensino. Você tem que ter uma técnica para desencostar. Não precisa ser logo, você não precisa começar com 40 minutos, pode começar com 5, né? Então, tudo isso hoje eu ensino no meu curso, mas eu não sabia disso. E aí eu fui, mas eu sempre senti muito. Eu não me lembro de nunca ter tido. A única vez que eu tive uma experiência assim foi quando eu meio que comecei a sair do meu corpo uma vez, né? Porque isso pode acontecer durante a prática. Não se assustem, gente. Não é com todo mundo. E a pessoa pode fazer um trabalho de não acontecer isso com ela. Porque nem precisa acontecer, na verdade, né? Não precisa. O importante é você estar presente. Comigo foi acontecendo sem querer ali, eu me assustei. Não estava preparada.
Mas fora isso, nunca tive nenhum momento ruim na meditação. Ruim assim, porque o físico ruim, isso não é nada. Que depois se ajeita, depois passa, né? Ruim é se a pessoa tiver alguma sensação psicológica, mental, emocional ruim, né? O Mas ruim que eu eu, digo é porque a gente tem muita dificuldade em conseguir parar, né? Mesmo até conseguir entrar nesse processo, comigo foi assim, até conseguir entrar realmente no processo meditativo, foram anos de tentativas e frustrações, e tentativas e frustrações. Você passou por essas frustrações ou essa determinação fez você engrenar? eu não passei por essa, não me lembro de passar por essas frustrações, não, tá? Eu não sei se é por tudo que eu lia, porque eu não me lembro de tudo que eu lia, foram muitos livros. Talvez eu acho que ali dizia isso, que você tem esse começo, que é assim mesmo, que você tem que persistir para você não desistir, que os pensamentos invadem mesmo, né? Daí vem a meditação, que é com o tempo você conseguir ter esse controle sobre os pensamentos, que isso te dá um poder enorme, porque eu sempre digo, pensamento traz junto emoção, traz junto sentimento. Então, se você consegue controlar os pensamentos, você consegue ficar mais no presente e não fica tão, a palavra não é perturbado, mas tão invadido por emoções e sentimentos que não tem a ver com o momento que você está vivendo. E O isso famoso acontece aqui e muito com as agora. pessoas. Isso acontece muito porque as pessoas não têm essa consciência. Então, às vezes, a pessoa está com emoções, está se sentindo. Tem tantas vezes, né? Você fala, eu estou me sentindo esquisita, não estou nem acontecendo nada para isso. Mas é porque as pessoas não conseguem observar os pensamentos que estão trazendo emoções totalmente fora de contexto. Então, a meditação te dá isso, né? Então, isso é um poder muito grande que você tem. É um poder muito grande de você observar seus pensamentos e começar a escolher, né, o que você quer pensar naquele momento. E aí, para mim não Essa é a minha foi por fala, perdão. para mim não Para foi você não foi. assim ruim. O que eu tive assim que me assustou foi o seguinte, foi que quando eu comecei a meditar, eu percebi que você começa a ficar muito no momento presente. Essa é a ideia. E aí eu comecei a perceber o quanto era difícil para mim viver o momento presente. E aí eu comecei a perceber, por exemplo, eu ia do meu trajeto da minha casa para o meu trabalho. E aí eu comecei a me dar conta de que eu estava vendo coisas que sempre estiveram ali e que eu nunca tinha reparado antes. E isso me Exato. incomodou, isso me angustiou Aumenta a muito. percepção total. Isso me angustiou porque eu comecei a ter essa consciência de que eu não vivia no momento presente, eu não conseguia ficar no momento presente, na maior parte do tempo eu estava totalmente fora do momento presente. E ali eu fiquei muito angustiada. Foi a única vez, eu nunca mais Que esqueci disso, porque depoimentos fantásticos. eu fiquei muito angustiada porque eu achei que eu não ia conseguir e que eu ia ficar nesse limbo, entendeu? Que eu não ia mais voltar ao que eu era antes e não ia chegar para frente. E eu fiquei muito angustiada, que eu falei, pronto, agora, agora tô frita, E entendeu? durou Porque quanto tempo esse período? eu não sei, mas eu sei que marcou, porque eu fiquei angustiada. E aí não sei, porque tem muito tempo, então não me lembro. Aí eu fiquei muito angustiada, porque eu falei assim, gente, e agora? Se eu não for para lugar nenhum, se eu não tinha escola de meditação, não tinha nada, eu morava lá, aí eu falei assim, gente, e agora? Se eu não conseguir sair disso, eu não volto mais, porque não tem como você voltar, e nem vou para lugar, onde que eu vou ficar? E eu fiquei angustiada. Mas aí foi horrível. Eu me lembro que foi uma sensação ruim. Mas aí depois passou, porque depois eu consegui ir adiante e isso passou. Eu percebi que eu Qual a conseguia sua ficar mais, persistência, sua determinação? sabe? Isso aí passou. E não me incomodou mais. Muita gente para nesses meios de caminho, né? Nesses obstáculos, muita gente para. Como na academia, né? Como em todos os hábitos da vida, mas a meditação ajuda em todos esses outros hábitos, né? Se você Eu não consegue era dar esse passo determinada na assim. meditação, Eu não era determinada assim, não. Eu, quando era bem nova,
Eu não era. Eu parava tudo, começava, voltava, começava, ia numa academia, você falou academia, eu entrava numa academia, daqui a pouco eu estava em outra, daqui a pouco eu fazia não sei o quê. Eu fazia academia, mas mudava para uma, mudava para outra, nada me deixava satisfeita, eu era assim. Hoje eu sou uma pessoa super determinada. Sou muito, eu acho Sandra, que isso ajuda muito. a pergunta que eu mais ouço é: meditação é não pensar em nada? É claro que não. Sei de onde as Ai, pessoas fala tiram sobre isso. isso. Pois é, vira um mito que acaba virando uma verdade e as pessoas repetem. Ai, fala sobre isso. Explica pra gente. Então, isso é uma das coisas que mais atrapalha a pessoa que está num curso de meditação. Porque elas ficam muito angustiadas, porque elas começam e já querem, acham que já vai parar, entendeu? Que o lance da meditação é você parar a mente. O lance da meditação é você se manter presente, independente dos seus pensamentos. O que acontece? Com o tempo e com a prática, você realmente consegue vazios de segundos, sabe? E quem pratica muito, esses vazios que realmente dá um vazio, você não pensa em nada, que são segundos. Sabe o que é segundo? Frações de segundo às vezes. Segundos. Mas é uma sensação maravilhosa que é realmente aí que é o nirvana. Por quê? Porque é muito interessante você ficar com a mente vazia e você entende tudo. Você se conecta com o universo. Porque com a Literalmente. mente vazia, você tem condição de se conectar. Com a mente cheia, você não se conecta. Mas isso, você não precisa ficar buscando isso. Isso vai acontecer com a prática e cada um tem seu tempo. E não é o tempo todo, nem todas as práticas. Eu acredito sim, esses monges budistas, essas yogis que estão lá na Índia, ou pessoas aqui que ficam horas meditando, que conseguem, que estão. Eu acredito sim que devem ter pessoas que que conseguem transcender e ficar muito tempo, talvez, com a mente vazia. Porque a mente vazia não é. Eu não acredito, não é que você não pense em nada. Porque nós temos um cérebro pensante, graças a Deus, ainda bem. Só que ele é pensante demais. Eu acredito é que o seu ser interior, esse ser que a gente acessa com a meditação, ele toma a frente. E quando ele toma a frente, os pensamentos não Toma conseguem invadir. confiança, né? Eles estão ali, os pensamentos. Só que o seu silêncio é maior que tudo. Então eu digo que com a meditação, o que que você faz? Os seus pensamentos, eles vão ficando cada vez mais lá atrás e vão ficando menos barulhentos. Não é que você pare de pensar. Os pensamentos não fazem mais barulhos, entendeu? Então esse é o lance, você não vai parar de pensar. É outra história que acontece e a pessoa não tem que ficar buscando isso. Que a meditação, ela é por si só. Só de você parar, sentar, aquietar, mesmo que sua mente esteja a mil, você já está num processo de meditação. Já está. E o resto vai acontecendo com o tempo e com a prática. Sandra, Então, eu conheço muitas pessoas, e eu sou uma delas, que começou meditando com mantras, com músicas, aí depois passa para meditação guiada, tem um processo. O que você acha de meditar com música, com mantra? olha só. Tem a meditação transcendental, inclusive, que é com mantra, mas não é a que eu utilizo. Porque eu sempre meditei no silêncio. E eu acho que para nós aqui do Ocidente, não querendo desfazer de nenhuma outra técnica, por quê? Porque eu acho que a técnica que vale é a que você se identifica, ponto, né? Então, não é a minha, não é a transcendental, não é... Não, é a que você se identificar, que você se sente confortável e que você vê que está indo adiante. Para mim, sempre foi a do silêncio. E eu acho aqui no Ocidente, a do silêncio, perfeita. Por quê? Porque a nossa maior dificuldade aqui é silenciar. É lidar com o nosso silêncio e com o silêncio do outro. A gente não lida, não sabe lidar com silêncio, né? Nem o nosso, que incomoda demais, tanto que se você estiver sozinho, você chega em casa, liga o som, liga a televisão,
liga o celular, tá no carro, liga o som, você não consegue ficar com você no silêncio, a maioria das pessoas. E não consegue lidar com o silêncio do outro. Tanto é que o outro silencia, você já fica, será que eu fiz alguma coisa errada? Será que eu falei alguma coisa? Tá tudo bem? Você pergunta, tá tudo bem? Porque a gente não consegue. Então, eu acho que essa meditação do silêncio, para nós aqui do Ocidente, eu acho bárbaro. Porque já Excelente. coloca... Hã? Já Excelente coloca, você falar isso, excelente esse ponto de vista. já coloca a gente em outro patamar. Já quebra paradigmas, rompe limite, já muda tudo. Você conseguir silenciar, você conseguir ficar sem música nenhuma, sem mantra, sem nada. É você, né? É você com seu ser interior. E esse ser interior, ele é que sabe tudo. Ele é aquele que quando você faz alguma coisa errada, ele fala para você mesmo, nossa, como é que você fez isso? É aquele que observa você, né? A gente tem esse ser, só que as pessoas não têm essa percepção tão clara. E a gente não deixa ele vir à tona. Ele vem muito pouco. E quando vem, as pessoas não prestam muita atenção. Né? Aquela intuição. Pode falar. Infelizmente, existe essa crença de que esse ser divino está fora de nós, né? Que é um ser que está lá longe, que vai nos dar a bênção de conseguir entrar numa sintonia X ou Y. Eu tive a oportunidade de ter um momento com as crianças lá no Padre Pio. Eu fiquei muito apreensivo, porque como eu vou explicar para as crianças, ou como eu vou fazer as crianças sentirem que Deus, esse ser divino, essa inteligência está aqui dentro de nós, né? E não fora de nós. Fora também, mas principalmente dentro de nós. O que a gente controla, o que a gente acessa, é o que está dentro de nós. Aí eu pedi para todo mundo colocar a mão no coração. E existe uma dificuldade da gente sentir o coração, né, Sandra? Todo mundo, eu vejo isso, as pessoas, nossa, eu tô com a mão no coração, mas eu não consigo sentir. E a gente não sentir um coração, uma desconexão com nós mesmos muito grande. Aí eu pedi para que as crianças colocassem a mão no coração, e depois de algum tempo, quando elas sentiram, eu falei, bem, seu coração está batendo, ele está batendo da forma como ele quer. Se você pedir para ele diminuir, ele não vai. Para acelerar, ele não vai. E quem controla? Né? E se você dormir, ele vai continuar batendo. Se você não quiser que ele bata, ele vai bater. Ele tem um ritmo. Quem controla? Essa inteligência interior, né, que controla você ou que te regula, está dentro de você e não fora. E a meditação leva a consciência disso, né? É como a minha experiência é como se eu me sentisse, é como se eu me visse lá dentro, né? É como se eu realmente sentisse o meu coração bater e essa energia maior dentro de mim. É isso mesmo. E eu gosto muito assim, eu não gosto de misturar meditação com nenhum tipo de religião. Até porque, na verdade, eu sou devota de Santa Rita, eu tenho um altar ali, eu gosto de Jesus, mas, entre outros, né, Padre Pio, etc. Mas eu também sou espírita. Eu também gosto do espiritismo, também acredito no espiritismo. Eu acredito demais no budismo, não como uma religião, mas como uma doutrina de vida maravilhosa. Então, esse ser interior, eu deixo bem claro, nos meus cursos de meditação, tudo não tem nada voltado, porque a meditação não necessariamente tem a ver com religião, não tem. Ela está em todas as religiões, é interessante isso, né? Mas você não precisa aprender a meditar pensando numa religião, não precisa, porque não tem nada a ver. E eu gosto de deixar isso muito claro, que não tem. E esse ser interior nosso não precisa ser divino, não precisa ter, divino que eu quero dizer, ser ligado com nenhuma divindade, com nenhum santo, com nenhum... Não, ele é Não seu, precisa, ele tem que estar ligado com a sua essência, com a não sua precisa luz ser interna. personalizado em nenhuma religião. Não, ele é seu, né? É uma conexão com a sua essência, com o que você tem de melhor, com a sua luz que todos nós temos. E temos que acessar,
e a meditação ela é o caminho para isso, e assim você deixa ele ficar à tona muito mais tempo na sua vida. Com essa inteligência, né? Sandra, quais existem, eu ouço falar, a gente ouve falar de várias técnicas de meditação, né? Você falou de dois exemplos muito claros. Você pode citar a diferença nas técnicas que a gente conhece, nesses exemplos, Posso. e você já contou da sua experiência o que funciona melhor? Então, olha só, tem várias. Na verdade, vamos deixar claro aqui o seguinte: a gente chama de escola de meditação, mas é Uhum, um termo mais que se usa escola Theravada, escola Zen budista. Deixa uhum, claro o que é escola, tá? Escola Theravada, escola Zen budista, escola Mahayana, escola. Isso é da meditação transcendental é uma escola, isso é que a gente chama de escola, não é um espaço físico, é a técnica. Né? Então, uhum. qualquer técnica vai te levar para o mesmo lugar do autoconhecimento, de você trazer à tona o que você tem de melhor, de você fazer essa conexão, de você alcançar, realmente mudar a sua vida, porque a meditação ela é um divisor de águas. Porque, claro, você começa a dar os valores corretos para situações, para as pessoas, para você mesmo. Então, há uma mudança muito grande na sua vida. A aceitação aumenta muito, a compaixão, a determinação. Você realmente começa a entrar num outro caminho de vida que vai mudar e vai melhorar demais a sua vida em todos os aspectos. E o resto você vai caminhando, porque a gente está sempre evoluindo, né? Sempre crescendo, sempre melhorando. Então, isso não quer dizer que seja de uma hora para outra, né? Então, cada escola, vamos dizer, são técnicas diferentes, mas algumas são muito parecidas. Por exemplo, a do Zen, no meu curso, eu dou a Com meditação do uma silêncio. alma em comum. É, no meu curso eu dou a meditação do silêncio, né? Que é a que eu acredito. Não com alguém perguntou aí, mas já começa no silêncio? Não, não começa no silêncio. Eu dou uma técnica específica primeiro, nos 2 primeiros ciclos, para você conseguir observar a sua mente e conseguir ficar no momento presente. Depois é que a gente começa a ir para o silêncio. Porque senão, ficar no silêncio ali, você, nossa, não vai conseguir fazer nada, vai te dar ansiedade, porque é muito difícil, você vai ficar muito pouquinho tempo. Então, mesmo com essa técnica, a gente começa com pouquinho tempo, até chegar aos 20 minutos. Isso leva um tempo, um período. Tem São uma pergunta. 16 Quanto tempo aulas. indicado para um leigo iniciar? Você falou que a gente começa com Cinco, um pouquinho de tempo. 5 minutinhos tá bom para começar. 5 minutinhos tá bom, né? Porque para você sentir que você pode. Porque a gente pensa 5 minutos não é nada, né? Mas não é nada, para quem não está acostumado a parar, às vezes parece meia hora, né? É o Então, primeiro degrau de uma escalada. para você abrir um espaço na sua rotina diária, abrir um espaço interno, você tem que abrir um espaço interno para incluir um hábito novo. Tem que abrir. Então, o que acontece? Essas escolas de meditação que a gente falou, algumas são muito parecidas. A Vipassana, o Zen budismo, a Theravada, tem a chinesa que eu esqueci como é que é o nome agora, que eu já frequentei, já fui também no templo. Todas são em silêncio. Algumas de olhos abertos, outras de olhos fechados, alguma com os olhos semi-abertos, algumas você faz olhando para a parede, que é para não haver dispersão nenhuma. Outras não há esse tipo, não há essa necessidade. E com mantras, tem a dessa que eu esqueci o nome, a meditação transcendental, mas você tem outras meditações com mantras. Tem um templo budista aqui em Vargem Grande, que eu moro na Barra, que eu já fui, bonito ele, só que eu Como não me chama? Da onde? identifico. Hã? Ah, não se identifica, certo. Ia pedir o nome para indicar as pessoas, mas não se identifica. Não, eu não me lembro o nome, mas se botar lá Templo Budista Santa Teresa, eu não me identifico. Por quê? Porque eles têm um mantra, e não é só um mantra, eles cantam, eles têm um livrinho
que vão, Sei. vão recitando ali, vão cantando ali os mantras, né? Inclusive, você tem que treinar mesmo, você tem que acompanhar, tem que seguir, porque é difícil, não é fácil. Eu fui eu acho que 2 vezes. Gente, é É muito difícil. mesmo. Aí você É. tem que acompanhar ali, é muito difícil. É quase como uma. Vou dar uma má comparação, mas vamos dizer, é como se fosse uma missa. Na missa Sim. você não tem um livrinho para seguir, que você vai falando, mas não é uma missa, claro. Mas é muito. Para quem gosta, para quem não consegue meditar no silêncio de jeito nenhum, porque tem gente que precisa de um mantra, que se identifica com esse tipo de meditação. Aí tem a Transcendental, tem essa de Vargem Grande, que no meu site tem links interessantes. E qual é Ali o seu nos site? links, Fala, Sandra fala. Rosenfeld, www.sandrarosenfeld, tudo junto.com.br. Mas se botar no Google Sandra Rosenfeld, provavelmente vai cair no meu site em algum momento, mas www.sandrarosenfeld.com.br. No Tem meu links site, interessantes. links interessantes. Ali eu tenho lugares para você fazer templos de meditação. Que Não só ótimo, não só Sandra, no que Rio de dica Janeiro. ótima. No Brasil todo tem templos de meditação. Tem lugares para você fazer. Como é que você fala que você fica dias meditando? Não me veio a palavra agora. Quando você fica dias meditando. É o Vipassana? Não, não, Vipassana tem, mas não é isso que eu quero dizer. Quando você fica, que você vai para uma meditação, Retiro. um tempo. Retiro. Retiro, isso, não me veio a palavra. Retiro. Eu coloco lá templos, lugares que você pode fazer retiros de meditação. Então Viviane tem isso, Bezerra de escolas de Mello está. meditação. Hã? Perdão. Viviane Pode Bezerra falar. de Mello está perguntando, Sandra, poderia comentar sobre os benefícios da meditação para crianças, especialmente para aquelas que têm, provavelmente, transtorno de comportamento? Olha, para ter uma ideia de como ela é importante para as crianças hoje, ter uma ideia, primeiro que aqui no Brasil já tem várias escolas públicas e particulares utilizando a meditação com crianças, tá? Uhum. Várias, no Brasil todo. Na Inglaterra já começa com 3 anos, no jardim. No jardim. Então, o que que acontece? A criança que medita, ela fica mais calma, ela fica mais focada, ela lida melhor com os estresses externos. Para o bullying, começa um respeito, ela entende o que que é respeitar o outro. Há uma mudança. Onde tem meditação, não tem bullying. Amadurece o Naturalmente não tem. cérebro, né? Amadurece as sinapses. E até a adolescência é como se você organizasse o cérebro para literalmente amadurecer. Nossa, É um espetáculo, há uma mudança, tem muitas pesquisas, eu tenho pesquisas também no meu site, tem pesquisas e benefícios, eu tenho muitas pesquisas que eu coloco no meu site, pesquisas simples, às vezes com vídeo, muito fácil, muita coisa falando de meditação para criança. Eu não trabalho com criança, até indico quem trabalha, mas tem muitas, eu coloco lá, tem muitas matérias que eu coloco lá, sobre meditação nas escolas, meditação com crianças. É impressionante a modificação, a mudança que elas têm. O comportamento delas muda em casa. Muda Sandra, e em você casa. compilou todo esse conhecimento e essa experiência num livro, né? O que é meditação? Tá Como é aqui que foi atrás. isso? Esse é o Eu seu sempre livro. gostei. Mostra. Mostra pra gente. Pega ele. É esse aqui, ó. Tá vendo? Tô vendo a capa. Fantástico. O Ele que é é bonito. meditação? A capa são 2 Lindo. pessoas meditando, um casal, vamos dizer, né? Esse livro é muito bonito. A capa foi muito feliz dele. Esse foi o seu primeiro livro. Meu primeiro. E como O segundo foi? é esse outro aqui. O segundo é do sono, é para quem tem problema de sono. Ele é muito legal também, eu vou Precisamos mostrar porque falar esse sobre livro ele. aqui, Esse título é maravilhoso. Fala o título. Durma Bem, Acorde para a Vida. Sabe como é que foi esse título? Eu não É. sabia que título dar. Falei, gente, eu tenho que descobrir um título para esse livro, porque você bota um título qualquer, né? Eu escrevo assim, para eu escrever, eu tenho que primeiro arranjar um título qualquer, que eu sei que não vai ficar, mas eu tenho que ter o título e eu Uhum. organizo os capítulos. Primeira coisa que eu faço, Uhum. o título e os capítulos.
Depois eu vou ali mudando tudo, vou aprofundando e vou fazendo. E aí um dia eu falei assim, não, eu tenho que hoje, eu tenho que... Aí eu pedi para o universo para me iluminar. Quando eu acordei com esse nome. Durma bem, acorde para a vida. Sensacional! É. Sensacional! E ele é um livro que eu falo da medicina tradicional, porque você não pode falar sobre sono sem falar da medicina tradicional, e aí eu foco depois todo nas medicinas alternativas, né, e complementares, e tem, se não me engano, 4 ou 5 capítulos que eu convidei pessoas para escrever falando de terapias diferentes. Então, a Célia Rezende, que é uma pessoa incrível, super, que está aqui assistindo a gente, super espiritualizada, ela é terapeuta de regressão de memória, ela tem um capítulo Beijo, lá Célia. falando como ajuda. Aí eu chamei uma outra pessoa da medicina ayurvédica, eu chamei uma outra pessoa para falar de yoga, foram 4, mostrando como que você pode. Então, nesse livro tem esses capítulos que eu abri para essas pessoas e tem toda a estrutura do livro. A maior parte das pessoas que tem problema de sono não é por doença, é ansiedade. Então, você consegue, com a meditação principalmente, resolver isso. Consegue mesmo. Você tira os remédios. Eu sei porque eu tenho experiência de trabalhos que eu faço, né? Chega pessoas lá para mim, na chega pessoas pra meditação, uhum. tomando 4, 5, tarja preta, tarja vermelha, homeopatia e florais, mas não sei o que, muito. Não sou contra eu acho que tudo tem um tempo, mas elas chegam querendo tirar, né? Então, sabe, e conseguem. Sem dúvida, Conseguem. eu conheço pessoas assim. É uma evolução, né? E eu sei que você também é coach. E gostaria que você explicasse um pouquinho o que é coach, porque existe muita dúvida sobre esse nome, né? Gostaria que você explicasse um pouquinho o que é coach e como você desenvolve esse trabalho. Olha só, aqui, deixa antes eu responder aqui a Glória, ela fala assim, técnicas Claro. são referentes à filosofia que embasam. Olha, mais ou menos isso. Eu não posso dizer que é exatamente isso, né? Porque as técnicas, elas sempre visam a você aquietar a mente, a você fazer esse contato com você. Mas geralmente essas escolas de meditação, eles têm sim, eles têm uma doutrina, eles têm eles fazem palestras, eles têm sim, eles têm uma história lá de cada um. Mas não posso dizer que embasam, mas que tem um suporte ali, mas não é um embasamento, né? Não pode ser que é um embasamento, porque, por exemplo, se na meditação você não vai ficar buscando alguma coisa que tenha a ver, se, por exemplo, eles acreditam em algum Deus ou seguem uma doutrina, eles não vão ficar na meditação você não vai ficar buscando isso. Se bem que, por exemplo, algumas sim, o Hare Krishna, né, que faz muita meditação, eles fazem muito repetindo, né? Mas uma coisa não está necessariamente ligada à outra. Entendi. Não tá. Agora, o coaching, o que é o coaching, né? O coaching é um trabalho maravilhoso, porque o coaching não trabalha passado, ele é daqui para frente. Então, o coaching te ajuda a você criar seus propósitos, ou rever seus propósitos, criar seus objetivos, ou rever seus objetivos. Então, o coaching, ele ajuda você a reorganizar sua vida, ou organizar. Então, por exemplo, eu já tive clientes de coach, assim, um empresário, vou dar um exemplo aqui, um empresário, há mais de 10 anos como empresário, que ele não queria mais ficar, ele não estava mais feliz ali no que ele estava fazendo. Então, ele queria ir para o conselho da empresa, porque era uma empresa que tinha vários sócios, ele queria ir para o conselho da empresa e queria ser executivo em outra empresa. Então, tem o depoimento dele no meu site. Quando ele foi me procurar para o coaching, ele foi buscando isso. Olha que bacana. E a gente resolveu, tá? Quando ele acabou o coaching, ele estava diretor em outra empresa e como no conselho da... Né? Então, tem muitas histórias assim. Então, o coach, ele não trabalha... É legal isso. O coach não tem a ver com terapia, não tem a ver com você fazer
Não é. Às vezes a pessoa pensa, mas coach é terapia, coach é análise, coach... Não, não é. Não tem a ver. O coach trabalha daqui para frente. Ele trabalha crenças, que é importantíssimo. Porque nós temos crenças que levam a gente para frente e tem as que limitam. E que a gente traz lá da infância, mas a gente não vai lá na infância para resolver. O que a gente faz? A gente não vai na infância para resolver isso. A gente vê aqui, que crença é essa aqui hoje, como ela está atrapalhando você hoje, como a gente pode mudar ela, terminar com ela, Mostrando, mostrando, né? né? Beijo Então, para Glória. Perdão, termine. pode falar. Mostrando. Não, é Perdeu isso. Então, o eu coach, eu não, te não tem problema. interrompi. Então, tem coach pessoal, tem coach profissional e tem o executivo. O executivo, normalmente, já é um outro patamar, que são os gerentes, os diretores, os empresários, tá? E o coaching pessoal e profissional são aquelas pessoas que não estão nesses cargos, mas precisam de ver a vida, precisam crescer, querem isso, né? E é muito difícil você separar uma coisa da outra. Na verdade, acaba que você começa com coaching, a pessoa vai buscar o coaching profissional, mas tudo tem a ver com autoconhecimento. Então, eu sempre começo o coach ali mostrando crenças, valores. A gente tem que ver tudo isso para chegar onde a pessoa quer. Porque senão, como é que eu vou chegar se eu não consigo ver realmente quem é ela e o que está atrapalhando ali? Por isso que eu tenho muito sucesso nos meus coachings. Por quê? Por quê? Porque eu consigo ver o que está por trás ali atrapalhando aquela pessoa. Então, eu trago a minha experiência, na verdade, a minha bagagem de meditação, né? Que é tudo a ver com autoconhecimento. Quero mandar um beijo para Glória Issa, está sempre aqui, é uma excelente terapeuta, psicóloga, especializada em orientação vocacional. Ela é uma terapeuta especializada em adolescentes há muito tempo também, é uma área rara. Eu sei que você faz palestras também, falando sobre meditação e empresas. Temos Eu uma... faço palestras, na verdade, voltadas para a qualidade de vida, né? Então, eu já fiz sobre espiritualidade nas empresas, que é uma coisa muito interessante, que as pessoas confundem. A espiritualidade nas empresas tem a ver com religião? Não. Hoje é muito falado sobre isso. Quando você consegue levar a espiritualidade para dentro das empresas, o que acontece? As pessoas começam a entender melhor o que elas estão fazendo ali dentro, começa a respeitar melhor o ambiente de trabalho, os colegas, sabe? Muda muito, 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 muito. Fica mais produtiva, é impressionante. Então, eu faço sobre autoestima, que tem a ver, sabe? Já fiz sobre autoestima. Eu fui chamada uma vez para fazer uma palestra aqui, num pessoal que joga futebol para o time, sobre autoestima. Foi muito bacana. Autoestima, Pro time de meditação, futebol. autoestima, meditação, sono, sobre sono. Já fui convidada para fazer palestra sobre sono, espiritualidade nas empresas, nem a aposentadoria, que as pessoas têm que se preparar para aposentar, né? Mas as pessoas não se preparam, principalmente os homens. Na verdade, você tem que começar a se preparar antes, 5 anos antes, assim, mais ou menos, sabe? E as pessoas não entendem isso. E é verdade que você está escrevendo seu terceiro livro? Tô. Sobre meditação. Mas está bem devagarzinho, porque é interessante. Eu sou lenta para escrever os livros. Eu levo muito tempo, eu escrevo um, aí anos depois eu escrevo outro, aí anos depois eu escrevo outro. Eu estou escrevendo o terceiro, sobre meditação. E o que esse vem acrescentar? O que esse terceiro traz uma visão nova? Mais profunda, porque eu estou mais profunda na meditação, né? O outro eu escrevi há muitos anos atrás. Apesar de que o outro é muito bom, é mesmo, não é porque eu escrevi, não. Ele é muito legal, ele é muito bom, esse livro. Ele tem umas coisas muito interessantes, além de técnicas, eu falo sobre educação em casa, eu falo sobre, sabe, as pessoas têm que entender os filhos, sabe? Eu falo sobre algumas coisas assim que eu acho importantes. Nossa, são 25 anos de prática, vai ser interessantíssimo. 25 anos de prática e 15 anos trabalhando com meditação.
Faltam 2 minutinhos para a gente Ah, encerrar. então aqui passa Eu vou rápido. contar para todo mundo aqui, para as almas curiosas demais que estão por aqui. A Sandra me deu o prazer de me convidar para fazer parte da live dela. Quarta-feira agora, dia 7 de outubro, Sete. Às às 19 19 horas. horas, 7 da noite. Fala um pouquinho desse horário que você tem toda quarta-feira, 7 da noite. Não, toda quarta-feira eu tenho um horário que é para espiritualidade e terapias complementares. Toda quarta-feira às 7 horas. Eu faço por uma plataforma, é passada automaticamente, simultaneamente no YouTube e no Facebook. Você depois vai receber os links para divulgar para as pessoas. Bom, eu divulgo para todo mundo. Sandra, Eu quero agradecer obrigado. também, quero agradecer a todos que estiveram aqui presentes, que o início foi meio tumultuado, então eu não dei boa noite, né? E desejando uma ótima semana, muito obrigada mesmo. E vamos desligar antes para poder ficar gravado, para você poder salvar. Amigos, beijo. Alma Curiosa Demais, Sandra Rosenfeld, vai estar disponível no YouTube. Alma Curiosa Demais em breve. Beijo, obrigado. Até logo. Tchau, beijo.